Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, dia 4 de agosto, domingão. A gente está ao vivo no YouTube às 8 horas da noite, como a gente tem feito sempre por aqui. Um domingão de fim de semana olímpico mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente ao vivo. Já tem gente chegando aqui na sala, tem muita gente que vai acompanhar a gente no seu player de podcast favorito ao longo de toda a semana. Para você também, uma ótima semana, uma semana onde a gente vai falar muito ainda sobre o Remco Evenepoel, sobre a Kristin Falkner e sobre as Olimpíadas. Paris essa semana vai ter aí as provas de pista que prometem muito. O calendário de ciclismo também já está rolando, já tem Tour de Femme na próxima segunda-feira, já tem Clássica de San Sebastián no final de semana. O tempo não para, tem Vuelta, tem Mundial, tem muita coisa para a gente falar por aqui. E eu tenho a companhia do Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, muito bem-vindo nesse programa que é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui na transmissão, cara. Obrigado pela sua companhia. Prazer, Leandro. Aliás, vale lembrar que a Session está com uma promoção, compras acima de R$500, você ganha esse shoe cleaner. Eu tenho usado isso quando a sapatilha volta meio suja e é um jeito fácil de limpar, até tênis também. Então, compras acima de R$500 lá no site da Session, você ganha esse shoe cleaner. E falando muito em lavada, bem. Leandro Bittar, eu assisto corrida de bicicleta tem várias décadas. Essa prova feminina de hoje, eu vou te contar, do quilômetro 65 até a chegada, acho que a gente vai falar isso mais para frente, mas caberia até um palavrão. Então vamos falar, Nossa Senhora. Você é um cara de respeito aqui, né, Álvaro? Eu já teria soltado. Foi realmente de tirar o fôlego. Aliás, foram duas provas muito impressionantes, né? A diferença é que quando o Remco Evenepoel atacou no sábado, a coisa já estava muito encaminhada e ninguém acreditava tanto assim no Madouas. Ainda furou o pneu, a emoção teve ali um suspense pequeno ali naquela hora. Mas dessa vez o final na prova feminina foi completamente de tirar o fôlego e surpreendente, né? Acho que essa é uma palavra que sempre consta aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso. Agradecer aqui o Leandro que está com a gente, o Leandro Rabelo, Xará, o Marlon de Liz, que falou que está acompanhando a gente pela primeira vez aqui no YouTube. Marlon, você imaginava a gente com tupete? É isso, cara? São dois carecas aqui. E infelizmente sem a Ana Lídia Borba hoje, mas é isso. É o melhor que a gente tem para dar para você. O Bruno aqui também. Sem a peruca Elvis, estamos aqui. E a Ana Lídia deve estar exausta lá nessa maratona. Sim. Que ela está tendo com fuso horário meio da madrugada. Mas eu imagino que ela deve ter ficado morta, porque entre a masculina de ontem e a feminina de hoje. E que coisa linda. A frase é sua, Leandro, de que tem corrida de bicicleta e tem o Tour de France. E Paris recebendo uma prova olímpica de ciclismo de estrada, aquelas ruas entupidas, aquela arquitetura, que percurso maravilhoso, cheio de chicane, e acho que ajuda a não ter rádio, porque eles e elas todos enlouquecidos, não sabiam quem estava onde. Realmente... Isso... Eu vi muita gente criticando esse lance do rádio. Primeiro, foi lindo, a cidade comprou, né, a possibilidade de ver a prova ao ar livre, de ver a prova, teve partes que eram pagas, teve partes que eram gratuitas, a oportunidade de estar ali foi esplendorosa, foi muito valorizada, né, a presença do público, dizem que tinha mais de 500 mil pessoas lá ao redor da prova. Muita gente brincou que o Tour deveria levar a etapa 21 para aquele trecho do Montmartre ali, para dar um fôlego para a disputa final. É uma opção, eu acho que é legal pra caramba. Eu gosto do que é a entrega hoje do Tour, muito pela festa, por tudo isso, pelo simbolismo, mas sem dúvida, das coisas que Paris prometeu, né, de integrar a cidade, de trazer os elementos arquitetônicos da cidade para as venues, né, para as instalações onde as provas foram disputadas, o ciclismo conseguiu fazer isso muito bem e foi muito bacana a disputa. A ausência do rádio combinada com as equipes pequenas, Álvaro, eu acho que é uma coisa que pode ser repensada. Teve muito problema, né, de ciclista que estava em carros combinados, então era mais de uma equipe, mais de um país sendo atendido pelo mesmo carro, o carro passava, não atendia o ciclista, enfim, eu vi agora uma cena da Anna Henderson quase sendo atropelada pelo carro da Shimano, que ia prestar o socorro para uma ciclista, logo que tinha feito a curva um pouquinho na frente, enfim,
Não sei se o rádio mudaria muito essa história. O fato é que o rádio foi notado em 2 grandes momentos. O primeiro, né, no furo do pneu do Renko, né, porque ele parou ali, o pessoal demorou para entender um pouco, ele até deu uma chilicadinha ali batendo no selim para trocar a bike, e a própria vitória da Kristin Faulkner nesse domingo, onde ela cruzou a linha de chegada. Acho que ela não sabia que tinha acabado a prova, não sabia que tinha uma vantagem suficiente para comemorar. Ela foi cruzar só 200 metros, quando ela viu os fotógrafos, né, ela teve que parar ali naquela multidão de fotógrafos, foi quando ela começou a sorrir, né, para comemorar a vitória dela. A gente vai falar disso, das vitórias, dos resultados, ponto a ponto. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque o nosso último encontro foi domingo à noite passado, e eu queria registrar a prova do mountain bike, né, no radio, para começar numa ordem cronológica da semana, com o Thomas Pidcock vencendo a prova masculina. Vamos lembrar o tamanho desse bicampeonato olímpico do britânico, a forma como ele venceu, extremamente impactante, diferente do Renko, trocando o pneu ali numa fleuma danada, numa calma, numa sobriedade. Uma disputa muito bonita com o francês, com o Koretsky, que liderou boa parte da prova, né, que atacou e liderou boa parte da prova. Ele buscou no final, foi uma disputa emocionante até o fim. Os dois, né, a vitória ficou com o Pidcock, a prata ficou com o Koretsky e o terceiro lugar ficou com o Alan Hatterley da África do Sul. É um feito e tanto aí para esses ciclistas, né, principalmente para o Pidcock, claro, que fez o dobro, né, foi campeão em Tóquio, renovou o título, dessa vez em Paris. 2 vitórias da Ineos no mountain bike. Se as vacas estão magérrimas, né, do ciclismo de estrada, no mountain bike eles pegaram aí 2 medalhas de ouro com a Pauline Ferrand-Prévot e com Tom Pidcock, mesmo que seja um canto do cisne, Álvaro. Muito provavelmente os dois saem da equipe esse ano, né, ao final da temporada. Muita gente já especula sobre o Tom Pidcock mudando de equipe. Muita gente, e ele mesmo já admite que está ouvindo propostas, né, sobre o que pode ser o futuro dele, mas fica aqui um registro, incluindo também a participação do Langalinski, 21º colocado, um resultado entusiasmante aí, né, para um ciclista que assumiu, né, essa posição né, que ocupou esse espaço que o Avancini deixou, e é claro que é um espaço muito difícil de ser ocupado, né, ele não estava competitivo como o Avancini foi, né, até o ciclo olímpico passado, pegou um rabo de foguete danado aí, mas deu conta do recado, um honroso 21º lugar para ele nessa participação, primeira participação dele na Olimpíada. Algum comentário sobre a prova de mountain bike, Álvaro? Suas impressões sobre o Tom Pidcock? Porque... Impressionante, realmente, quando ele furou e a tranquilidade, maturidade dele estava mais ou menos no meio da prova, e ele foi ficando para trás e não entrou em pânico, subiu em cima da bicicleta. Aliás, vale uma menção, a narração do nosso Henrique Avancini no Sport TV, que no momento raro colocou um comentarista brasileiro, porque nas outras, no ciclismo de estrada masculino e feminino, só ruído de público. Assim, 45 modalidades esportivas, eu entendo o rolo de que é quem tem que transmitir todos esses esportes, todos esses eventos. Agora, deixar um sinal sem convidar nem, sei lá, a sua tia para falar assim, aqui é uma corrida de bicicleta, assim, é lamentável. É uma questão mais técnica do que de vontade jornalística, né, Álvaro? Porque os caras têm os sinais emitidos via satélite, né? Então, vem de Paris para cá, e eles têm o sinal limpo, né, nos canais extras. E tem uma quantidade de sinais que eles conseguem trabalhar com áudio local. Então é por isso que tem 3 ou 4 canais que tem áudio e os outros entram sem áudio. E eles não conseguem, porque uma coisa que eu imaginava que pudesse acontecer o Avancini está comentando no canal extra, né, porque já está lá o narrador, já está lá ele, já está tudo, e depois eles entram para os canais principais. Mas não, tem um conflito técnico aí que ainda impede isso, por mais que a tecnologia permitisse, sei lá, no YouTube ou qualquer outra alternativa, em relação à televisão, isso ainda acontece, essa é a maior dificuldade. É por isso que eles conseguem o sinal limpo, mas não conseguem o sinal narrado. Para mim, que estou há muito tempo acompanhando isso, né, e você também, claro, que estava acostumado a ter a Globo, né, depois a Sport TV abriu um canal, depois a Sport TV abriu mais um segundo canal,
eu acho que é uma cena que a gente ainda tem que suportar e entender a posição do ciclismo nessa escala olímpica, né, do interesse do brasileiro, da disputa por medalha, do apetite, né, do público. Então acho que isso é uma coisa que realmente ainda vai melhorar com o tempo, né? O Avancini contribuiu muito para isso na pista e sem dúvida fora dela também acaba ajudando muito a presença dele ali. Eu não vi, eu por exemplo, não vi o sinal comentado, mas é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, né? Acho que quase toda outra modalidade vive algo parecido com isso, né? De ser em detrimento de outras modalidades, né? Você fica ali excluído ou relegado, né, para um cenário menos valioso. Assim. O comentário faz muita diferença, um comentário do Avancini, do Gideone, né, que é o outro comentarista específico, né, da Sport TV, fariam muita diferença. Vamos ver o que eles passam aí da pista, que não vai ter brasileiro nenhum. A expectativa não é muito grande também não. Mas é uma pena. Eu tô um pouco mais resignado que você, mas eu concordo que é uma pena. Explica, não justifica. Aliás, vale a menção que o Avancini, como comentarista, fez um belíssimo trabalho, até porque ele se articula muito bem, não tem a menor questão sobre o que ele conhece do esporte, mas eu acho que fica aí uma palha, quem sabe uma carreira de comentarista do Avancini, porque eu não tinha visto ele comentando prova e te digo que levou ouro, mas fica a tristeza de todos nós, porque o mountain bike feminino e estrada feminino e masculino foi no silêncio, só ouvindo a som constante de público. Eu tenho alguns grupos onde eu tenho o Sérgio Arenidias no grupo, né? É o narrador da Sport TV, Globo Sport TV, narrou inclusive os 100 metros rasos hoje com a vitória do Noah Lyles, e ele falou que tentei colocar, porque de fato 270 km, era impossível que a Globo passasse, ou o Sport TV passasse, nesse contexto que eu expliquei, mas os últimos 15, né, uma última volta ali naquele percurso tão cheio de gente, tão plasticamente bonito, mesmo que você não entendesse o que estava acontecendo, você teria ali um impacto de público, não tenho a menor dúvida que teria uma audiência. Ele argumentou lá, ele tentou emplacar, não conseguiu, e de fato, eu acho que essa é a maior lacuna que deixa, né? Eu gosto muito do Henrique, como sempre, né? Sempre que ele falou aqui com a gente, sempre foi muito claro com as mensagens dele, não é diferente. Há algumas transmissões de mountain bike rolando, e que ele comenta também, isso também é muito valioso, então ele tem a prática. E o Gideone Manteiro também, né? O nosso último representante na pista olímpica, em 2016, também é um cara muito lúcido, muito legal de ouvir. Qualquer um dos dois teria aí sido mais legal do que só o barulho do pneu. Só para fechar aqui o mountain bike, Álvaro, esse fim de semana, ou ao longo dessa semana toda, a gente teve uma série de campeonatos nacionais de mountain bike rolando em Congonhas, né, no Minas Gerais, e a Raíza Goulão e o Langalinski, os nossos representantes olímpicos, competiram no fim de semana, lá domingo e segunda-feira, chegaram ao Brasil e se sagraram também campeões no XCO, né, no mountain bike olímpico, nesse final de semana. Rolou o Eliminator, rolou o XCC, rolou uma série de outras provas, com o Cocuzzi ganhando algumas delas, que foi o representante olímpico, né, em Tóquio, junto com o Avancini. Eu não tenho todos esses resultados aqui na mão, mas acho que é só para ilustrar a presença dos olímpicos aqui, conquistando ou renovando, né, o tamanho deles com essa conquista, para o Langalinski, que tem um valor ainda maior, porque ele não tinha sido campeão na elite ainda. Então foi aí um grande feito, mais uma etapa importante para esse garoto, muito gente fina, que a gente entrevistou, inclusive, né? Você Sim. e a Vivi tiveram a oportunidade de falar com ele aí dias atrás. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho... do BMX, que teve freestyle Sim. e prova com o Bala Louca e com a Paola, que infelizmente não chegaram a disputar medalha, mas estavam lá representando o Brasil no BMX, que inclusive é uma categoria que nos honra, especificamente já fez muita coisa defendendo as cores do Brasil. O Bala Louca foi para a final, né? Ficou ali sexto, né? Foi um resultado muito bom. A Paola sofreu uma queda muito bem posicionada ali na briga pela classificação, poderia ter ido um pouquinho mais longe, uma pena, mas faz parte até do BMX, isso é do racing, né? É até mais comum do que deveria ser, assim, são muitos acidentes, mas sim, concordo com você, acho que representaram bem, estavam ali, claro que a gente queria ter feminina, né, no freestyle, masculino no racing, mais presença, né,
mas nunca é o que é, né? Acho que o ciclismo é do jogo e também faz parte desse processo. Falando em brasileiros, Álvaro, acho que a gente pode começar a falar do ciclismo de estrada que rolou nesse final de semana. No sábado, a prova masculina, 270 quilômetros. Não foi uma prova de altimetria absurda, eram 2.700 metros acumulados, mais uma prova sem dúvida dura, o circuito final duro, e a gente teve a participação do Vinícius Rangel, né? E no feminino, no domingo, a prova com a presença da Tota Magalhães. Tanto um quanto o outro tem bons motivos para sorrir, né? Completaram a prova, terminaram, experimentaram a presença olímpica ali, a participação olímpica, são dois jovens ciclistas, né? Tanto o Vinícius quanto a Tota. A Tota declarou nas redes sociais, inclusive uma entrevista que ela deu para a Olimpíada Todo Dia, falando que não ficou feliz com o resultado, 74º lugar para ela, falou que ela não conseguiu fazer a prova dela, não conseguiu se impor dentro do que ela tinha proposto como prova, não gostou do resultado, não gostou do desempenho, e já começou a falar sobre Los Angeles, onde ela espera disputar a medalha. Eu escuto uma declaração dessa, Álvaro, eu lembro de quando ela, 4 anos atrás, falou que ia participar da Olimpíada, né? E naquela época, a Olimpíada estava longe, ela foi lá e disputou, e muito bem. Dessa vez, ela está começando a falar de daqui a 4 anos disputar em Los Angeles uma medalha. Assim como eu não duvidei de que ela ia para a Olimpíada em Paris, eu não duvido que ela possa estar nesse nível. Tem que subir alguns degraus, tem que se aproximar desse objetivo, mas eu acho que são poucos nomes que a gente conhece que são capazes de colocar uma coisa na cabeça e ir lá buscar, como a Tota, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena pagar para ver. E principalmente porque ela está correndo por uma equipe pró-continental, mas acaba correndo com a World Tour, então isso dá a ela uma intimidade no pelotão que sem dúvida faz diferença, sem dúvida não tem um pedir licença. Agora, Leandro, falando em pedir licença, eu queria descarregar minha rabugice aqui num outro ponto. Eu fui olhar na história do Brasil nas Olimpíadas e a gente teve um dos maiores participações, que foi Mauro Ribeiro, com 5 participações, o Henrique Avancini, que fez tentativa, 8. Não, Murilo que fez 5. Então, Murilo 5, o Henrique com as suas participações. Agora, olhar a história do ciclismo Olimpíada, quantas medalhas tem na história, aí eu fui olhar 0. Então, maior percepção de fracasso do COB e da CBC, eu não consigo carimbar. Sim, você pode dizer o que quiser, tem um monte de polêmica desse assunto, a gente não vai entrar nisso aqui. Agora, é um fato que na história de todas as Olimpíadas, o ciclismo brasileiro nunca ganhou uma medalha, de cor nenhuma. E isso é responsabilidade não só do COB e da CBC, nosso também como cidadãos, de quem tem clube, quem tem equipe. Agora, dá uma vergonha enorme. Inclusive teve... vamos honrar todos os brasileiros que estavam lá e eram grandes atletas fazendo tudo o que podiam. Agora, essa sequência eu acho que é uma vergonha inadmissível. Fico muito irritado, tinha um entusiasmo de assistir às provas, aqui com a Gregário, acompanhando mais o esporte, conversando com os atletas e conhecendo muito mais. É simplesmente um fracasso absoluto dos dirigentes na sequência de todas essas décadas que tiveram no COB, que tiveram no CBC, de não conseguir trazer nenhuma medalha para o ciclismo brasileiro. Bom, se você quiser ficar mais rabugento ainda, é importante lembrar que a gente só tem uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, com a Anésio Argenton em 1960. Então, a gente nunca mais conseguiu ganhar uma medalha, seja... no mountain bike sim, mountain bike é exceção, mas na pista ou na estrada, então a gente nunca mais conseguiu fazer isso. Em Jogos Pan-Americanos de ciclismo, a gente tem dois ouros, um do Jair Braga, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, o outro é do Gregory Panizo. Então assim, o nosso buraco é muito mais embaixo, né? O mais que a gente seja apaixonado pelo esporte, a gente é muito mais participativo, né? A gente conseguiu alcançar, né, a disputa em excelência em várias modalidades, isso é cíclico, né? A gente viu a vela ganhando muitas medalhas, esse ano sofrendo, a natação ganhando muitas medalhas, esse ano sofrendo, o atletismo, o judô, que esse ano conquistou 4 medalhas em Paris, alguns esportes, o skate, que tem conseguido, né, uma recorrência, mas o ciclismo brasileiro é isso aí.
né? Eu acho que é isso. Em relação à medalha, o que me difere de você é que eu acho que a gente está tantos passos antes de poder falar de medalha, que eu gostaria de ver, por exemplo, o Brasil com um número maior de ciclistas convocados. Por que só tem um representante? Por que a gente foi no mountain bike, a gente ficou uma vaga, um posto no ranking de conseguir 2 vagas. E eu vou ser sincero, e eu não quero fazer alarde sobre isso, mas a gente teve as 2 etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil meses antes da Olimpíada, e os caras não estavam ligados nisso no planejamento. Assim, sabe, eu falei com algumas pessoas que poderiam ter contribuído mais, e elas não estavam assim tão interessadas, entre aspas, ou com um plano claro de como é que eles iam fazer para ter 2 nomes. Né? Eles queriam garantir um. Então, assim, o que você chama de rabugice, e eu estou um pouco mais resignado, eu acho que é porque eu estou um passo atrás. Eu me contentaria com bem menos se a gente visse um planejamento, se a gente visse uma estrutura, um plano para que isso pudesse mudar. Já tem alguns anos ou alguns ciclos olímpicos que a gente escuta nessa época do ano as pessoas começarem a dar entrevista falando da Olimpíada seguinte. Então, eu comecei em 2005 ouvindo sobre Pequim. Olha aqui, acho que fomos hackeados porque derrubaram o sinal do Leandro, mas eu sigo aqui enquanto ele volta. A gente está a alguns passos, e vale até uma brincadeira que um amigo meu fez, de que quando a gente olha as provas que a CBC faz, a brincadeira dele é o seguinte: por que não faz num Zwift, que é mais respeito para os atletas, vai ter mais gente assistindo, de repente a prova é mais desafiadora do que só fechar uma autoestrada que não acontece nada e vai para o sprint? Assim, essa é a pergunta que fica. Tem tanta coisa errada, e não é por acaso que as grandes emissoras não veem relevância no ciclismo. É porque nós que estamos no ciclismo não cuidamos. A federação, o COB, os clubes, nós ciclistas, porque não dá para pendurar essa conta só no governo. Eu acho que todos nós que organizamos prova, na hora que a gente olha, as provas de Gran Fondo têm percurso mais desafiador do que as provas da CBC. Onde é que, assim, não tem milagre para sair. E realmente é triste, e isso aqui é um voto. Conversei com a Jaqueline Mourão sobre a Comissão de Atletas, um programa que está no ar há uma semana atrás. É uma tristeza a gente não ver mudanças na CBC especificamente. Você vê a CBTRI com uma perspectiva diferente, cuidando do triatlo. Você vê o BMX, você vê até o paraciclismo sendo bem cuidado e trazendo menções que a gente deve honrar e admirar esses atletas, porque tem um desafio enorme que cada um deles passou para estar competindo, para se reinventando como ser humano, como atleta. E eu acho que o paraciclismo nos orgulha, com vários atletas. O ciclismo também nos orgulha como atleta, mas eu acho que a estrutura da CBC e da atenção é lamentável. Leandro, acho que um hacker te derrubou aqui, simpático, a CBC, e eu estava aqui despejando a minha rabugice, porque realmente... e até coloquei a ideia que eu vi de um amigo meu, de que de repente as provas da CBC dava para fazer no Zwift, ia ter mais gente assistindo, ia ser mais competitivo. Mas enfim, vamos seguir aqui, tirar a rabugice e vamos falar de coisa boa. Leandro, você está aqui com a gente? Não sei se você está me ouvindo bem, eu só queria dizer que isso é endêmico, isso é um problema sério que a gente tem que mudar. Não é simples, se fosse fácil tinha mais gente fazendo, né? Tinha gente resolvendo esse problema, todo mundo chega perto, foge, né? Então ninguém põe a mão nesse negócio. Então não é uma coisa assim, porque tinha que ser. Sim, tinha que ser 4 ciclistas igual tem na Bélgica, tinha que ser voltas nacionais, tinha que ser clássicas nacionais de 200 km na estrada, tinha que ser equipes UCI América Tour, tinha que ter um projeto ProConti na Europa, tinha que ter um monte de coisa. Mas colocar isso em pé, né? Você conhece tanto quanto eu pessoas que tentaram montar um time e não conseguiram juntar um pequeno dízimo de milionários que poderiam ter feito isso por puro esmero. Então, assim,
É difícil, é complicado, não adianta ser uma crítica gratuita, eu acho que tem que ser positivo, a gente tem que ajudar no que for preciso, mas é um bom momento para refletir, e os seus números aí são implacáveis em relação a isso, assim como são você olhar para o desempenho do Vinícius 71º e para a Tota 74º e achar bom. Né, assim, achar, os caras foram lá, representaram o Brasil com dignidade pra cacete, né, são grandes ciclistas, são pessoas muito boas, que têm um futuro pela frente, tanto um quanto o outro, um é mais claro e o outro mais nebuloso, mas são pessoas que merecem nosso carinho, que merecem nossa atenção e que poderiam, a médio prazo, alcançar esses resultados que a gente espera, ou fazem parte desse processo para que esses resultados cheguem. Concordo com você, dito tudo isso, vamos seguir em frente. Vamos começar pela ordem cronológica, vamos falar da vitória do Renko Evenepoel, sobre a vitória, medalha de ouro para ele, medalha de prata para o Madouas, o ciclista da equipe Groupama FDG, que deixou o Marc Madiot completamente bilu, teteia da cabeça ali, vendo o ciclista do país dele campeão, medalhista, né? Aguentou o quanto pôde a roda do Renko, isso que tornou ele um pódio olímpico, e o Christophe Laporte, outro ciclista francês, completando ali na terceira colocação, medalha de bronze, um ciclista da Visma Lease a Bike em terceiro, um da Groupama em segundo, um da Soudal Quick-Step em primeiro. Tinham 4 ciclistas da Visma Lease a Bike ali no top 10, né? O Attila Walter fez quarto, o Jan Tratnik estava ali também, o Matteo Jorgensen, mas a gente viu, inclusive, o ataque, né, do Mathieu Van Der Poel, seguido pelo Wout van Aert, mas acho, Álvaro, que você teve a mesma sensação do que eu ali. 30 km pro final, quando o Renko estava na ponta com o Madouas, a gente já sabia como é que essa história ia acabar, né? Não sei se foi a estratégia, mas o Van Aert grudou na cola do Van Der Poel, o Van Der Poel espirrava, ele estava ali, pulava, ele estava ali. Só deixou porque ele acabou caindo numa curva. E o Van Der Poel chegou uma hora que é engraçado que ele se resignou. Ele tentou, e aí se resignou. E o Renko abriu com o francês na roda dele e foi. Aí abriu um pouco mais, teve a emoção de último segundo dele a 4 km ter que trocar de bicicleta porque furou o pneu e um pouco de mimimizice dele para não perder a prática, mas era para ficar histérico mesmo, que ver a medalha de ouro escorregando pelo dedo. E depois uma cena dele chegando e fazendo a pose na linha e a câmera subindo para a Torre Eiffel. Não tem lugar nenhum do mundo que você dá para ter uma chegada dessa. Realmente, aquilo ali, o Arco do Triunfo é maravilhoso, mas você tem uma chegada com a Torre Eiffel ao fundo, que você chega, levanta a câmera e Torre Eiffel excepcional. Teve uma cena que é melhor do que essa do Renko, e eu vou te falar já. Mas o que é bacana, o que eu fiquei mais feliz do Renko foi ele não ter levantado a bike, que eu acho que é mais maneiro quando a cena dele foi mais legal do que se ele levantasse a bike. E para mim foi muito bonito. Lembrando que o Renko fez algo que ninguém tinha feito no ciclismo masculino ainda, que era ganhar o ouro na prova de estrada e na prova de contrarrelógio. Então é um feito enorme para esse ciclista ainda tão jovem. Eu vi um meme até falando para ele assim, né, que carreira aí, Renko? Aquele do hoje ainda é quarta-feira, sabe aquele meme, tipo, come on, né? Era assim, mas você ainda tem 24 anos, e de fato é isso. O que ele pode fazer, onde ele pode chegar, quais são as conquistas que ele pode ter. Ele já falou que ano que vem ele corre Sanremo, corre Flandres, então assumiu aí um perfil que se aproxima com o perfil do Pogacar, que é o que a gente gosta, né, do cara correndo as clássicas, encarando, ele já foi campeão várias vezes da Liège, da clássica de San Sebastian, é um cara que corre clássica, mas ampliando esse leque para as provas onde tem menos, né, facilidade, tanto Flandres pelos muros, quanto pelo o pódio na Sanremo, e é um cara cada vez menos discutível, né? O título do programa, inclusive, é indubitável o talento do Renko quando ele faz a prova que ele fez ontem. Tem aí, Álvaro, um fator que é muito importante a gente se destacar. Você falou da resignação do Mathieu Van Der Poel. O Mathieu Van Der Poel correu a prova com Dan Hull e com Dylan Van Baarle de gregários. A Bélgica tinha o Renko, tinha o Jasper Stuyven, tinha o Thierry Benoot e tinha o Wout van Aert. Eu não posso afirmar nunca que o resultado da prova seria diferente,
Mas o fato é, a presença do Wout van Aert, fechando o ataque do Mathieu Van Der Poel, tendo a atenção dos adversários, né, permitindo o contra-ataque do Renko, fez muita diferença. Se o Van Der Poel tivesse um cara como ele no time, o resultado poderia ser diferente. Né? Não porque seria, não estou falando que seria, não. Estou falando que taticamente fez falta ao Van Der Poel ter caras tão importantes quanto o Renko teve. Né? Então a tática foi muito valiosa a presença do Wout van Aert para o Renko Evenepoel, e ali tem o segundo fator, que é o tamanho da estrela do Renko. Né? Então, tipo, o quanto que o Van Aert sofre e toma o tombo e tá batendo na trave, tá difícil para ele, o Renko tem uma estrela que brilha na hora certa. Foi assim na crono, foi assim agora na prova de estrada. Eu falei que ele foi o primeiro homem a fazer isso, não foi o primeiro ciclista, né? Porque em 2000, a impronunciável Leontien Van Morsel, a ciclista dos Países Baixos, fez isso e ainda ganhou uma medalha de ouro na pista também, uma brilhante ciclista lá nos anos 2000, para ser a primeira que fez essa dobradinha. Né? Então, assim, o Renko conquistou não só títulos, como fez coisas inéditas nessa edição, né? Primeiro com o checklist que ele fez, né, das vitórias de contrarrelógio, né, e agora com esse double olímpico. É impressionante o que esse cara faz. O céu é o limite, né? Muita gente cornetou a ausência do Tadej Pogačar. Eu também acho que seria mais legal ter visto o Pogačar na prova, a dinâmica também poderia ter sido diferente, talvez o resultado não mudasse, mas o único que pode lamentar a ausência do Pogačar é o próprio Pogačar, né? O único que pode falar assim, puta, podia ter dado, mas é o Pogačar, a gente não correu porque não quis, então não adianta também especular aqui do que teria sido o resultado. Assim, mostrou pela primeira vez que ele é capaz de uma grande volta, que a maturidade emocional e o quanto ele brigou ali pelo pódio. Então acho que essa sequência de Tour com Olimpíada é um momento muito feliz do Renko, que no passado, essa história de mimizeiro, e aqui comentando aqui quem está conosco assistindo, de que a gente fica pegando no pé dele, mas é só comparar o Mathieu Van Der Poel quando caiu lá em Glasgow, o Tom Pidcock quando furou aqui no meio, de que é um atleta que mantém seu controle emocional, e o Renko estava ali, claro que está todo mundo histérico, mas aquele nervosismo dele nem sempre é produtivo, mas é a personalidade dele, assim, não tem o que falar. E tá certo, a 4 quilômetros, ver o ouro, qualquer um estaria desesperado dando tiro para todo lado. Enquanto isso é gana, enquanto isso é vontade de vencer, enquanto isso está dentro do jogo, eu acho que é ok, sabe assim, é claro que chama atenção, né? Quando ele desce da bike e começa, né, a exasperar lá, tipo, bate no selinho, não sei o que, é fato, tem que ser falado. Né? Mas eu não julgo também, não. Eu acho que é o jeito dele. A gente falou aqui semana passada, semana retrasada, sobre o Cavendish. O Cavendish era assim, era pior, né? E depois foi com o tempo se controlando um pouco mais. A vida ensinou muito para o Cavendish, né? E ele terminou a carreira, se terminar, né, ao final desse ano, de uma forma um pouco mais humilde ou mais controlada, né? E eu acho que o Renko talvez vai atingir esse ponto. O que a gente fala aqui sempre do Renko, e que a gente vai repetir aqui sobre o Renko, é que o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim, é notícia do mesmo jeito. Tudo que gira em torno do Renko é midiático. Então, quando ele abandona o giro por Covid, depois de ter vencido a crono, com a malha rosa, não sei o que, é mídia. Quando ele perde a disputa, falha, né, na disputa pela classificação geral da Vuelta, e que muda toda a dinâmica da prova, inclusive permitindo, né, que a Visma dominasse o pódio da edição passada, também é notícia. Então, ele sempre chama os holofotes. Faz parte da estrela que faz ele ser campeão, ter essa consequência. Então, é dele, é o jeito dele, dentro do jogo, né, não sendo extremamente... Aquela vez que ele deu chilique com o cara na hora de trocar o pneu, que o cara teve um problema lá na hora de tirar a roda e tal, aquilo, na minha opinião, foi um erro, né, foi uma imaturidade dele. Mas... espero que ele não repita isso. Mas fora isso, tudo certo, sabe? Assim, acho que é do jogo e tudo bem. Então a posição dele é impecável. Assim, não tem o que falar. E você olha o que ele competiu.
Não, e ele como ciclista de estrada também. Ele fez um tour em vários dias, e o que ele fez em Paris nessa Olimpíada. Ele se posicionou, correu com a cabeça, não foi por um ataque enlouquecido, desesperado, atacou no momento certo e mereceu a vitória muito, muito. Seria uma enorme tristeza se ele fosse roubado do título dele por um acidente mecânico em 4 km da meta. Também acho isso. Diferente do Moscon, que todo mundo torceu para cair na Paris-Roubaix, o Renko acho que não. O Renko acho que geraria uma comoção ali, mas e o jeito que ele corre é muito legal para o ciclismo. É um cara que ataca, um cara que sempre está na luta, que sempre está gastando, não está ali se escondendo da prova. Então é muito mais positivo ter um ciclista como o Renko no pelotão do que a ausência dele. Então isso é um ponto reto. Sobre o Van der Poel, ele logo que, antes mesmo da prova, ele começou a falar de Los Angeles fazer a prova de mountain bike. Essa declaração dele, que eu até brinquei, que eu falei assim, já tá aí trocando ideia com o Pidcock sobre isso e não sei o quê, ele me chama a atenção que era um problema que o Van der Poel tinha antes do primeiro tour dele lá, que ele ganhou a etapa, homenageou o voo e tal. Ele tinha essas duas frentes, né, essas duas vias, né, de correr o estrada, correr o mountain bike, não saber onde correr, pular de um para o outro e tal. Aquilo sempre me irritou muito. E eu acho que esse ano ele sofreu um pouco com isso, mesmo sem ter feito o mountain bike, ele não conseguiu chegar com gana necessária para ganhar a Olimpíada. E ele chegar na Olimpíada falando do mountain bike na próxima, para mim diz muito sobre isso, entendeu? Assim, ele estava com menos ímpeto do que os anos em que ele dominou a Paris-Roubaix e ganhou a Milão-São Remo, ganhou o Campeonato Mundial, aquele tesão todo. Cara, acho que ele não conseguiu colocar nessa temporada. Isso refletiu no Tour, que foi muito discreto e muita gente esperava que ele tivesse subindo de produção para a Olimpíada, mas faltou ali, né? O próprio ataque dele foi absurdo, né? Eu não tô aqui desmerecendo, mas não foi aquilo que a gente viu, por exemplo, em Glasgow no ano passado. Assim, eu acho que isso, não sei se isso foi fruto de algum erro de preparação ou até mesmo de um foco do Van der Poel, uma fome do Van der Poel para esse resultado. Conversa de botequim, mas vencer é um hábito e perder também. Eu acho que o Van der Poel de gregário no Tour, onde ele não está disputando nada, ele está ali embalando a chegada do sprinter, isso acho que estraga um pouco a cabeça dele. Porque o instinto dele de ataque, de vitória, a fome, faca na caveira, eu acho que fica diminuído. Do ciclo que ele veio, né? Tóquio ele era um favorito e meio por uma negligência de não ver uma mudança do percurso entre o treino e a prova, teve um acidente e jogou fora, onde ele tinha tudo para ter levado a medalha, e o ciclo que ele veio ano passado, no ciclocross no começo do ano, mas não sei, essa história dele ser gregário em grande volta lá na equipe dele, na qual ele tem uma participação, não sei o quanto isso faz mal para ele como um vencedor, como um cara que tem um tamanho gigante e um motor, 2 motores 12 cilindros, um em cada perna. Não era para ser. Era para ele ter os dias de gregário e os dias dele. Porque os dias que são bons para ele, não necessariamente ele precisaria trabalhar para o gregário. Diferente de o Van Aert, que trabalha para o Vingegaard nas montanhas, né, isso compromete as chances dele, né, nas outras etapas, nas melhores etapas. Para o Van der Poel não seria isso o problema. Talvez faltou uma etapa com um punch maior ou uma coisa desse tipo, talvez. Mas eu entendi o que você falou, mas isso tinha que ser mais dele do que da equipe, entendeu? Não é a equipe que resigna ele nesse papel. É ele que fala, vou lá, vou ajudar e tal, e vou me preparar para outra prova. Então acho que é mais por aí. O João tá aqui, João Lopes, tá na tela, falando que o problema do Renko hoje se chama Pogacar e Vingegaard. Isso é o problema de muita gente, né, João? Acho que muita gente tá aí. Mas tem um ponto que é importante falar sobre isso, que é o seguinte: depois desse último Tour de France,
o Renko se posicionou como um cara que está ali no bolo, que está ali logo depois desses dois. E isso é muito importante porque o que a gente viu no passado recente, até mesmo nesse ano, é que imprevistos acontecem. Os caras podem chegar um pouquinho aquém da melhor forma, os caras podem chegar num percurso onde tenha mais contrarrelógio. Pode ter uma situação onde o Renko vai lá e consegue furar essa bolha, né, esse monopólio aí entre o Vingegaard e o Pogacar. Então, a grande diferença de antes desse Tour e da frente para o Tour é que o Renko está mais condicionado, mais na briga por tentar furar essa bolha. Aquela dúvida toda, tipo, ele não consegue fazer 3 semanas. Muita gente falava isso, né? Ele não é um cara para 3 semanas. Pô, não tem mais essa dúvida, né? O cara consegue fazer 3 semanas. A vitória na Vuelta não foi um acaso total. E ele, por mais que possa ter dias ruins na vida, vai estar na briga por uma grande volta aí no futuro, não tem a menor dúvida, né, Álvaro? Olimpíada, se ano que vem ele vai estar na Deceuninck Quick-Step ou em outro lugar, das especulações que rolam. E eu acho que essa sequência deve ter botado muita pimenta nessas conversas. Muita pimenta nessa conversa. Peraí, 8 provas de um dia, 8 DNF na estrada, 14 provas no ciclocross, tudo isso estando saudável. Foram poucas provas para o Mathieu Van Der Poel, sem dúvida. É claro que ele ganhou os momentos mais importantes, participou, né, de sucesso da equipe, né, as vitórias do Philipsen tiveram o dedo dele, mas foram poucas sim. Concordo, o Marcelo está aqui falando, Álvaro, que o Van Der Poel se aposenta cedo, não é um cara que tem muito tesão nesse circo todo do ciclismo de estrada. Eu tendo a concordar com ele, acho que até seria bom se o Van Aert começasse a dar na cabeça dele de novo para poder ter aí uma gana maior no piloto de Lamborghini. Foi matéria do Wall Street Journal, né? Ele como piloto de Lamborghini e relógio de centenas de milhares de euros no braço, se tudo isso não deixa ele com menos fome. Porque realmente no ciclocross, realmente ano passado, não tinha para ninguém, o que não dá para comparar com o Pogacar desse ano, mas ele estava, e na hora que ele anda de Lamborghini para cima e para baixo, mostra um pouco, sei lá, da cabeça dele. Agora... Não, ele falar do mountain bike aqui, prestes a disputar a Olimpíada na estrada, achei muito bobão. Agora vamos mudar de dia, Leandro, mas enfim, vai aí. Domingo, na hora que a gente vê o mesmo circuito, o pelotão masculino e o pelotão feminino, quem não se apaixonou ainda pelo pelotão feminino, trate de se apaixonar. Porque a prova do quilômetro 65, que inclusive foi onde teve uma subida com corte que a Tota ficou no pelotão de trás, a partir dali foi pancada, deu uma respiradinha no quilômetro 20 e depois pancada, um acidente que embolou tudo, a Lotto Kopeck que ficou presa para trás, Demi Vollering e Amorim, a Lotto Kopeck fechou a boca das que estavam lá na frente, com a genial Marianne Vos, que é infinita, eterna. E quando você achou que a prova estava definida, com a Marianne Vos e a Blanca Vaz, veio vindo a Lotto Kopeck com a americana na roda, que parecia que estava mortinha. Na hora que junta as 4, a americana ataca, as 3 ficam se olhando assim, a americana abre o que precisava, chega sozinha e as 3 ainda chegam disputando o sprint photo finish. Sim, de verdade, eu não me lembro de ter visto uma corrida de bicicleta desse jeito. Foi pancada de 60 quilômetros. Teve um momento que elas pararam de respirar. Essas mulheres não são humanas. E é faca no olho, assim, o que no ciclismo masculino chegou numa hora ali nos 30 quilômetros, você viu que estava tudo meio encaixadinho, resolvido, não ia acontecer mais nada. Na feminina, ninguém deu nada por dado e por vencido. Assim, até os últimos 3 quilômetros tinha bala voando para tudo quanto era lado. Isso é muito incrível, né, Álvaro? Eu acho que tem alguns fatores para entender isso. Eu acho que tinha muita gente que confiava no resultado, que tinha ali esperança. O time britânico estava muito bem, né? Tinha muitas ciclistas sem equipe, né? Os Países Baixos com uma carta com a Marianne Vos, a outra com a Lorena Wibbs, a Demi Vollering ficou ali no meio tempo. Acho que talvez a Demi Vollering tenha sido a chave pro insucesso do time dos Países Baixos. Se ela tivesse
conseguido passar ou chegar acompanhar a Lotto Kopeck mais tempo ali na parte final, talvez a disputa tivesse sido um pouco diferente. E acho que o mais louco, você estava falando do Renko, então vou começar pelo final. Você estava falando da imagem do Renko na linha de chegada. Eu vou falar para você da imagem da Kristin Falkner. Então imagina que ela tá aqui, igual eu tô aqui. Aí, isso aqui, ó, é uma medalha de ouro olímpica. Aí, aqui do lado dela, ó, tem a campeã mundial, a melhor ciclista da atualidade, que é a Lotto Kopeck. Do lado de cá, tá a Marianne Vos, a maior ciclista de todos os tempos, que ganhou mais de 250 vitórias. E em cima dela tá a Torre Eiffel. Ela tá emoldurada do que tem de melhor para compor uma imagem na vida. Assim, ela pode fazer isso de um quadro, porque não tinha o que escolher. Mas se ela sonhasse com um dia perfeito, com uma história linda, seria essa. Imagina você tem uma fuga com uma vantagem considerável numa situação de prova como essa, onde está a Marianne Vos e a Blanca Vas, que são ciclistas vencedoras, são ciclistas que têm punch de sprint final, são ciclistas que estão acostumadas a brigar por vitórias nos grandes eventos, Giro de Itália, Tour de Femme, enfim, indiscutível a capacidade dessa dupla, que eu acho que quando a fuga ela é mais sujeita, né, a ser alcançada, você se empolga um pouco mais. E aí você tá na perseguição e você ganha a companhia da Lotto Kopeck. A Lotto Kopeck, muita gente falou assim, quem trabalhou mais? Foi a Lotto Kopeck ou foi... A Falkner. A Falkner. Eu vi a Lotto Kopeck trabalhando muito para buscar. Se a Falkner pegou a ponta, pegou. Mas as duas trabalharam muito para ir buscar. Não, e não foi fácil. E na hora quando que elas chegou nos 6 buscar, segundos, elas não fechavam. Parecia que não ia fechar. Tava ali no visual a 6 segundos e não diminuía. 7 segundos aumentava um pouco. Assim, não é que chegou fácil. Porque tava todo mundo morto, porque o tiroteio que aconteceu desde o quilômetro 60, não tinha, e num percurso daquele jeito, que tem curva, arrancada, subida, descida, que é genial, é absolutamente genial para correr de bicicleta, não tinha ninguém ali respirando. Álvaro, as coisas, quando tem para dar certo, a Kristin Falkner não ia correr a prova, né? A vaga era da Chloe Dagger, e a Taylor Knibb, quando ganhou o título de contrarrelógio, ganhou a outra vaga. Então, a triatleta que correu a crono, e ela abriu mão da vaga na estrada para correr só a crono. Então foi há menos de um mês que a Kristin Falkner teve a confirmação de que ela ia para a prova, de que ela estaria lá. E assim, a Kristin Falkner, quando a vaca já tinha ido para o brejo, ela ganhou a companhia da Lotto Kopeck para perseguir a fuga. Olha a sorte caindo do seu lado. E quando as duas começaram a crescer no retrovisor da Marianne Vos e da Blanca Vas, o que as duas pensaram? Sim. Ferrou, a Lotto Kopeck tá chegando. Eu tenho certeza que elas já começaram a pensar assim, puta, quem que vai sprintar aqui? Como é que a gente vai disputar essa chegada? E a Falkner foi precisa na única oportunidade que ela tinha, no único jeito que ela tinha para vencer, que era colocar essas três na politicagem de quem vai persegui-la. Tipo, olhando para trás, assim, parece tão óbvio, parece tão... Mas não é. O que ela fez foi primoroso dela conseguir dar o ataque, tirar a força, né? Elas perseguiram, durou a perseguição, gastaram para perseguir, chegaram... E na hora que elas chegaram, ela teve um ataque ali que é claro que a vantagem aumentou, principalmente depois que as três politicaram, né? Se as três tivessem se coordenado, ela talvez não tivesse conseguido. Ou se uma delas tivesse sacrificado ali para perseguir, se fosse um trabalho diferente, elas teriam conseguido pegar. Mas não, elas politicaram, a vantagem abriu, na hora que abriu era 30 segundos, aí acabou. E aqui o Felipe Blasi tá aqui falando, não entendi porque a americana não comemorou na linha de chegada. Eu também não entendi. Eu fiquei assim, a gente falou isso aqui no começo do programa. Felipe, a melhor explicação para tentar entender é saber que ela não tinha o rádio, então ela não sabia quanto de atraso tava o pessoal lá atrás. E ela entrou num flow tão grande que ela foi embora e foi embora até o final. O Fábio Molica tá aqui falando que isso é legal falar, ela devia estar com receio de fazer igual a Van Vleuten fez em Tóquio. Podia ser, ela podia ter perdido a conta de quem estava na frente dela, né? Como a Van Vleuten perdeu e tinha a Anna Kisserhoff na frente dela.
e isso ter influenciado, né? E ela não tinha o rádio, que é o comentário aqui do Zé Ernesto e também do João Lopes. Então, esses conjuntos de fatores propiciaram essa cena que foi inusitada realmente, porque eu falei assim, não, ela vai levantar a mão, depois ela passou. Eu falei, peraí, cara, então ela passou, agora que ela passou, ela vai levantar a mão, porque ela não levantou, ela foi comemorar lá perto das câmeras realmente, porque alguém começou a gritar pra ela que ela tinha ganhado, né, e aí ela relaxou um pouco, ela voltou a si e conquistou a prova. A Kristin Faulkner, por mais surpreendente que possa ser, é um cenário muito diferente da Anna Kissenhofer do ano passado, da Olimpíada passada. Kissenhofer foi uma zebraça, tem uma história bonita também, de uma ciclista que corria amador e que entrou no ciclismo profissional e que saiu do ciclismo profissional e se manteve semi-amadora, ali, semi-profissional. A Kristin Faulkner é uma ciclista que vem tendo resultados consistentes nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, esse ciclo olímpico, se a gente quiser dizer assim, com vitórias no Giro Donne, foi campeã norte-americana, ganhou etapa agora se não me engano, da Vuelta. Eu tenho aqui a colinha aqui, porque ela ganhou uma etapa importante exatamente na volta da Espanha, né, no final em Zaragoza. Tinha sido muito bem colocada naquele troféu Ponente, que é uma prova que a Tota estava. Ela e a Kim Ketzel lá dominaram a prova, a Tota foi super bem também. E com isso, a Kristin Faulkner cumpriu os requisitos, Álvaro Pacheco, do dogma do Mauro Ribeiro, que para vencer basta estar lá. Então, assim, ela não estava no forte, mas ela estava no lugar certo e fez tudo certo para que no dia que a sorte sorriu para ela pôde aproveitar. Então, acho que isso foi a principal ali mensagem que essa ciclista que veio do Alasca, Álvaro, que é formada em Harvard, trabalhava no mercado financeiro, né, assumiu para conquistar esse resultado. É impressionante o desempenho dela. E só para finalizar, que é o que eu acho que é mais importante dizer aqui, é que a Kristin Faulkner é uma campeã olímpica que tende a ser mais entusiasmante, mais legal para o ciclismo do que foi a Anna Kissenhofer. A Kissenhofer era uma pessoa que tinha vergonha de estar aí no circo. Estava ali no rabo do pelotão o tempo todo. Faulkner, por exemplo, enquanto a Tota estava lá na cabeça do pelotão, se posicionando, etc., e aí deu alguma situação que ela no topo de uma subida ficou, mas a número 1, com a camisa lá da Dinamarca, estava ali de figurante, estava ali assim... Da Áustria. Ela não gosta de andar no pelotão. Ela não gosta de andar no pelotão. Ela cai muito, né? Ela sofreu vários acidentes. Por isso que ela gosta do contra-relógio. PMX de freestyle, né? Talvez. Não, é sério. Mas tanto que os grandes desempenhos dela, fez isso na Volta da Espanha, são as fugas solitárias que ela fica mais de 100 km na ponta, assim. É impressionante. E para quem não lembra da Faulkner, outra lembrança dela, ela foi aquela ciclista que estava escapada na Strade Bianche, foi alcançada na subida da Via Santa Caterina pela Lotte Kopeck e pela Demi Vollering. As duas disputaram o sprint até o final, foi aquele sprint da mesma equipe, que a equipe não escolheu quem ganharia, e depois ela foi desclassificada por usar o leitor de glicose. Né? Ela perdeu o pódio na Strade Bianche porque ela estava com aquele negócio e que era proibido pelo UCI. Né? Então, tipo, foi uma das coisas aí que chamaram a atenção dela, e esse ano ela foi 6º de novo lá na Strade Bianche. É uma baita de uma ciclista correndo pela EF Education. Então, acho que vai ser uma história bacana aqui para os próximos anos, assim, né? 31 anos, é claro que ela não vai ser muito mais do que ela já é, vamos dizer assim. Ela não vai assumir um papel de protagonista total do jogo, mas é uma figura bacana aí pra gente acompanhar nos próximos anos. Lembrando que na próxima segunda-feira, não amanhã, né, não no dia 5 de agosto, mas no dia 12, a gente vai ter aí o Tour de Femme. Então, esperamos a Ana Lídia Borba aqui no próximo domingo, antes de começar as transmissões na ESPN, para falar um pouco mais sobre esse evento que é tão legal. Esse ano vai ter Alpe d'Huez no Tour de Femme. Álvaro, fofocas aqui. Vamos guardar aqui 5 minutos de fofoca, hein? Tá aberto aqui o cenário. O João Lopes perguntando se a troca do Carapaz pelo Narvaez, que chegou em 45º, valeu.
olhar isso agora, João, é meio cruel com o Narvaez, né? Porque o Narvaez fez a prova dele, né? E chegou em 45º, num bololô aí de muitos ciclistas, a gente não sabe nem se ele teve algum problema mecânico, algo que atrapalhou o desempenho dele, mas era uma disputa, era uma escolha terrível, né, para os equatorianos ter que escolher entre um e outro, mas eu acho que fez certo, assim, tipo, foi feio a forma como a Federação do Equador fez, mas deu certo. E aí, gente, aí a gente começa a falar da fofoca, porque o Narvaez, o ano que vem, vai correr na equipe do Pogacar, Álvaro Pacheco. Assinou com a UAE. Um dos 3 caras que ganharam do Pogacar esse ano vai correr agora pela equipe dele. Tentaram levar o Philipsen, né? Dizem que a UAE tentou trazer de volta o Philipsen, mas conseguiram trazer o Narvaez. É um acréscimo importante. Lembrando que dia 1º de agosto foi liberado o anúncio das movimentações das equipes, né? Então muita gente foi confirmada. A maioria das especulações se confirmaram, então a galera estava bem informada mesmo aí das notícias, e o Narvaez é um dos 2 ciclistas que já anunciaram pela UAE. O outro é o Floriano Vermeersch, que foi um ciclista que foi pódio da Paris-Roubaix, é um cara para ser passistão ali na equipe. 2 ciclistas que tendem a somar o time de clássicas da UAE. Então, o Vermeersch pode ser um cara que pode ajudar o Pogacar a ganhar a Paris-Roubaix, por exemplo. E o Narvaez, um cara que pode ajudar na Milano-San Remo, por exemplo, que é a outra que ele ainda quer ticar. E claro que com isso, essa equipe que já ganhou tanto ano passado e que ganha tanto esse ano também, ganha sem parar. Aliás, essa semana acho que nem ganhou, mas é porque ainda não correu. Mas amanhã corre Burgos aí para poder voltar a ganhar. Mas é um time brilhante e que se torna cada vez mais forte com um budget completamente inacabável, né? Vamos dizer assim, um dinheiro sem limites. Outras movimentações importantes: o melhor empresário do pelotão atual, o Bob Jungels, assinou com a Ineos Grenadiers, vai sair da Bora, depois de ter corrido na G2R, na Soudal, um monte de equipe boa, ganha aí um novo fôlego. O Dylan Teuns sai da Israel, vai para a Cofidis, o Guilherme Martin sai da Cofidis e vai para a Groupama, o Axel Zingel, o cara do Jump, vai para a Visma Lease a Bike, que aí tem uma corneta, né? Esse cara é muito bom, tá, o Axel Zingel, mas ele ficou famoso por não cair, né? Vai para a equipe que mais caiu esse ano, então é um bom reforço até nesse quesito, né? E o Simon Yates, reforço importante para a Visma Lease a Bike, né? Um cara que ganhou grande volta, pode ser gregário, pode ser cara para disputar geral também, quando, né, os grandes nomes não estiverem disponíveis. E no caminho contrário, o Ben O'Connor vai para Jayco Alula, vai cumprir o papel do Simon Yates, saindo da Decathlon. A outra movimentação que vale a pena citar: Giulio Pellizzari, o garoto sensação do Giro de Itália, vai para a Red Bull, isso também já era especulado, todo mundo sabia. E o Lenny Martinez, o francês, que corria pela Groupama, assinou pela Bahrein. Esse aí é um movimento importante porque tem muita expectativa do potencial desse ciclista, e a Bahrein precisa de um cara novo que consiga entregar. O Fábio Molico perguntando aqui: e o triatleta na Jayco? O Blumenfeld tem uma expectativa muito grande, mas ainda não foi anunciado, né? Eu acho que ainda não está claro que o Blumenfeld não vi isso oficialmente ainda. Dessas contratações todas, eu acho que foram boas movimentações para todo mundo. As equipes que tinham ciclistas, por exemplo, Simon Yates sair da Jayco, é um bom movimento, porque ele já não entregava tanto quanto ele recebia, e na Visma Lease a Bike pode dar muito certo, né? A mesma coisa para o Ben O'Connor, que era um cara que a G2R Decathlon, né, já vinha perdendo um pouco de protagonismo. A gente viu isso no Netflix com Félix Gall e tal. Vai cumprir numa equipe do seu país, né? Tentar reencontrar aí uma boa oportunidade. Pellizzari e o Lenny Martinez, 2 boas promessas também. Muita gente aqui falando, Álvaro, deixa eu tomar uma aguinha aqui, sobre a Movistar e sobre o destino do Vinícius Rangel. Não tem nada oficial ainda. A especulação é forte de que ele não fica na equipe. Então acho que a tendência é ele não ficar. Chegou a sair na mídia espanhola. A equipe deve passar por uma reformulação grande. O Aramburu pode sair, né? O ciclista foi campeão espanhol.
O Oier Lascano, que é o ciclista que tinha ido campeão anterior da Espanha, também está sendo especulado na Red Bull Bora. Então é um time que pode perder muito ciclismo. Ivan Sosa também deve sair. E à medida que sai muita gente, também pode chegar gente nova, né? Então, assim, essa é a expectativa em torno da Movistar. E para onde o Vini vai, a incógnita é maior ainda, né? Não sei o que pode acontecer. A gente vai ter que esperar. Inclusive, o Vini, quando a gente entrevistou todas as pessoas que foram para Paris, né, no ciclismo de estrada e mountain bike, o Vini pediu para não falar antes, mas que depois que ele voltasse de Paris, ele conversava com a gente um pouco sobre os planos dele para 2025. Então fica aí uma boa oportunidade, não só para a gente, mas para todo mundo que está aqui conosco aqui no podcast, para saber um pouquinho do que vai acontecer na carreira do Vini. Lembrando que a gente tem um Mundial ainda desse ano na Suíça, é um Mundial duríssimo, né? O Pogacar é o principal favorito, e aí a intenção da confederação é levar para o Mundial o Nicolas Sessler, mas nada disso também está ainda muito claro de como é que vai acontecer. Então, aqui o Alexandro Souza falando que estão falando em Ayuso e Bernal na Movistar. Os dois têm contrato, né? Os dois têm contrato. O Juan Ayuso é um caso à parte, porque ele está tretado com o AE, né? A expectativa da UAE deixar ele de fora da Vuelta foi um baque. O Ayuso, agora, pouco antes da prova, falou que estava chateado com a decisão e tal. Todo mundo lembra do que aconteceu no Tour de France, que o Ayuso não estava ali muito claramente disposto a ajudar o Pogacar. E o Bernal ainda tem contrato com a Ineos, mas a Ineos é uma barca furadíssima, né, Álvaro? Tá todo mundo saindo, o Pidcock pode sair, e o Bernal tem um contrato que é antecedente à lesão dele. Então é um contrato de valores de campeão do Tour de France. Mais o que isso entregou antes do acidente. Então isso pode ser um fator, mas quem tem boas memórias com o Bernal não tá lá mais, né? O próprio Brailsford, né? Os caras, o time é outro, assim, então pode ser que tenha essa brecha. Ir para Movistar é uma coisa que eu não sei se entusiasma nem o Ayuso nem o Bernal. É uma grande equipe, com uma grande tradição, mas está andando de lado já há algum tempo sem conseguir entregar resultado. Né? Então eu acho que o chaveco ali vai ter que ser muito bom para você convencer um espanhol como o Ayuso de que ir para Movistar é um bom caminho. Então acho que é difícil. Eu não me convenço. Se eles vão convencer o Ayuso é uma outra história. Então vamos ver como é que vai ser essa questão aí. Só lembrando para vocês então. Vai lá. Então, nessa semana. Não, eu vou mudar de assunto, pode falar. Que o Brasil tem 0 representantes, apesar de ter o belíssimo velódromo do Rio de Janeiro, pessoas que podiam estar lá, a Wélida, por exemplo. Mas temos pista e um pouco mais para frente, como você falou, Tour de FM e Vuelta, né? Tour de FM, Vuelta e Mundial nessa ordem. Lembrando também que essa semana tá rolando o Arctic Race. O Christoph ganhou a etapa desse domingo, 93ª vitória desse norueguês que busca a 100ª da Uno X. Não tenho dúvida que ele vai conseguir. E amanhã começa também a volta a Burgos com um start list muito bom, assim, sabe? É uma galera, inclusive o Primož Roglič. Então, assim, tem uma galera boa aí. Deixa eu confirmar do Primož Roglič, que eu sei que ele vai correr San Sebastián. Mas deixa eu ver quem que... Deixa eu só não gravar essa bobagem aqui sem ter certeza, porque eu sei que ele corre San Sebastián, Sepp Kuss corre as duas, Sérgio Higuita, que é o líder da Bora, da Red Bull Bora na Volta a Burgos, o Roglič não corre. Corre o Nairo Quintana, corre o Maika, Caruso, Thymen Arensman. É um bom start list, até o Guggenhardt de volta. Vai ser uma prova bem legal essa semana também para matar aí a nossa saudade. E claro, pista, amanhã começa inclusive com as classificatórias da perseguição por equipes, que é uma das provas mais legais que tem, vale a pena muito assistir. Jonathan Milan e Filippo Ganna juntos, Álvaro, acho que isso é uma pura potência. E lembrando que o Fernando Gaviria tá na Omni, o Ethan Hayter também, tem muita gente boa que a gente está acostumado a acompanhar aqui na prova de estrada que vai correr a pista.
os velocistas, né? Sempre muito legal ver também as provas de velocidade na Olimpíada. Vale muito a pena. O horário varia aí entre meio-dia e 3 horas. A maioria das provas são nesse horário, as provas valendo medalha. Então vai dar aí para fazer a siesta assistindo ao ciclismo de pista, Álvaro Pacheco. E tem sempre muito prazer. E acho que, falando por mim, eu estou alimentado depois de assistir essa prova feminina de hoje em Paris. Eu achava que o circuito de Glasgow era fantástico. Paris superou. Assim, a beleza de Paris, que não tem nem o que falar, aquela massa de gente ali no circuito inteiro e quando entra na cidade, e aquelas chicanas e aquelas subidinhas não duras, mas que definiam com uma descidinha. E assim, a cerejona do bolo, que você não pode nem dizer que cereja, acho que é uma cerejeira inteira, que é a chegada embaixo da Torre Eiffel. Realmente, adoro o ciclismo, faz mais de 40 anos começando a assistir a VHS quando não tinha transmissão de nada, e quero muito poder assistir, mas estou muito feliz já da minha existência como espectador de bicicleta, de ter assistido essa prova da Olimpíada de estrada feminina em Paris. Olha, topo da lista. Que bom, fico feliz, eu acho que é sempre energizante assistir o ciclismo, a Olimpíada serve para isso, tantos esportes que a gente descobre nessa época, e espero que mais pessoas também tenham podido acompanhar um pouco mais o ciclismo para poder se encantar também, lembrando que tem muita coisa rolando aí no ciclismo, não só no ciclismo, né? Nessa última semana de Olimpíada já está dando saudade, Álvaro Pacheco. Vamos lá, 1h06 de programa, foi um grande prazer a companhia de todos vocês, muita gente falando aqui que se ficasse mais tempo eu escutava mais tempo, mas a gente tem que ter um pouquinho de juízo aqui também, para que todo mundo escute e volte todo domingo, toda semana tem o Gregário Radio, tem muito assunto para a gente falar. E nessa semana o Cycling... certeza que a gente volta, assim como os outros episódios aí da Gregário. Sempre o Cycling na sexta-feira. Dá um resumo aí, o que a gente tem no ar? Mas qual é o podcast da semana? Quem ouviu ainda Cycling? A Jaqueline pós-treino, né? Falando sobre o processo da comissão de atleta que ela participou. Na semana que foi ao ar, um programa muito legal com a fisioterapeuta sobre as ferramentas de pós-treino que usar, e tem um bate-bola que a gente fez, o que faz sentido em que momento. E tem uma coisa boa vindo aí na sequência, né? Então, em breve, um programa com as nossas opiniões sobre a Vuelta, que tem brilhos e abandonos, mas uma grande volta é sempre uma grande volta. E ano passado, com o evento do Ayuso, foi fascinante. Vai ser legal. Mas fica com a gente aqui que estamos fazendo o nosso dever de casa do Sepkus. Né? Tem uma surpresa aqui com o Nicolas para essa sexta-feira e com a Polegatti. Um programa muito legal. Então fica com a gente. Tentamos trazer a emoção que as mulheres do ciclismo trazem e a gente se esforça bastante. Muito bem, Álvaro Pacheco. Para andar na roda delas, a gente vai ter que pedalar muito ainda. Um grande abraço a todo mundo, uma boa semana. Juízo, trabalhem com o mais afinco possível e guardem um tempinho aí para assistir as provas de pista no velódromo lá nas Olimpíadas de Paris. Um grande abraço, pessoal. Até mais.